Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Esse foi o meu final de semana do Dia dos Pais aqui na confeitaria minha em casa. E eu tinha 6 bolos para produzir e, como vocês podem imaginar, foi bastante corrido. Eu queria ter conseguido gravar muito mais, mostrar tudo para vocês, mas na prática não foi bem assim. Quando a produção aperta, a gente precisa escolher entre ficar gravando ou terminar as encomendas. Nesse final de semana, o trabalho acabou falando mais alto, mas mesmo assim eu consegui registrar alguns momentos e resolvi trazer para vocês comigo para acompanhar um pouquinho dessa produção. Então, bora acompanhar o meu final de semana dos pais. E se tu gosta desse conteúdo, já deixa um like, se inscreva no canal para te receber mais conteúdo como esses, compartilha com quem gosta e bora lá que eu vou contar tudo para vocês o que rolou por aqui. Bom, gente, esse dia que eu estou gravando aí essa montagem desse bolo é no sábado. E sábado eu tinha apenas 2 bolos, tá? Porém, gente, é aquela correria, sabe? Porque os bolos desse final de semana foram tudo de última hora. A maior parte das minhas encomendas foram de última hora. Eu tive encomendas durante a semana e no final de semana durante a semana eu fui anunciando nas minhas redes sociais as encomendas pro Dia dos Pais. E esse Dia dos Pais foi bem diferente, foi assim como eu tô falando, de quinta e sexta que saiu as encomendas, que rolou mais pedidos, entende? E aí até eu pretendia ter trabalhado mais com pronta entrega, mas não foi possível, gente, porque pegar bolos assim de última hora, né, tu te atrapalha nas pronta entrega. E além dos bolos, né, em si, porque a gente olha assim, 6 bolos não parece ser muito, gente, mas tu tem que fazer recheio, tu tem que fazer massa, tu tem que lavar a louça, tu tem que ir para mercado, né, trazer os morangos, ir para um lado, num lugar comprar morangos, ir para outro comprar, às vezes algum ingrediente não tem em algum mercado, tu pega no outro. E é aquela coisa que só quem trabalha sabe, né, gente? Então, os 6 bolos acaba sendo bastante coisa, sabe? E eram bolos médios, bolos pequenos e bolos grandes. Esse bolo que eu tô fazendo aí pra vocês é um bolo de 25 fatias. O recheio dele é nata com brigadeiro de leite ninho, tá? Aí eu coloquei 2 camadas de brigadeiro de leite ninho. E a cliente ainda pediu cobertura de nata nesse bolo, tá, gente? É um bolo de 25 fatias, tá? E ele custou, gente, R$ 180. Mas da próxima vez eu vou cobrar um pouquinho mais caro da cliente, porque o bolo com a cobertura de nata acaba sendo um pouco mais caro pra mim, entende? Deixa a mãe botar aqui gelar o bolo da titia. Oi, gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje, gente, é domingo, Dia dos Pais, e eu gravei um pouquinho pra vocês aí, um pouquinho dos bolos de ontem, né? E hoje eu tenho 4 bolos pra montar, gente. Agora, olha lá, não amanheceu ainda, tá quase amanhecendo, agora são 6h20 por aí. E eu vou começar a montagem dos bolos desse domingo, tá? Eu tenho 4 bolos pra eu montar e entregar. Eu quero montar tudo agora pela manhã, né, gente? E confeitar pela manhã, porque eu pretendo entregar, gente, esses bolos pro meio-dia. E o quanto antes terminar essas encomendas, melhor, né? Porque como é Dia dos Pais, a gente também quer aproveitar, fazer um churrasco, né, com o marido, com meu pai, que vai vir aqui, minha irmã, e os filhos, né, gente? Então, eu quero, assim, ó, dar o meu máximo pra eu terminar cedo as tortas, tá? Vocês me perguntam, Tati, tu monta bolo no dia da entrega? E sim, gente, eu monto bolo no dia da entrega, tá?
O que que eu faço? Eu deixo gelar no freezer o máximo de tempo que eu posso, sabe? Eu preciso, assim, que ele gele pelo menos 1 hora. Meus bolos, gente, ele é bem estruturadinho, porque sempre vai a nata, né? A maioria dos bolos, todos os meus bolos vai. Pouquíssimo bolo, algum cliente não pede, então já é bom, porque daí ele deixa bem estruturadinho o bolo, sabe? Então, eu sempre monto, gente, no dia. Aí eu coloco ali, né, vou montando, vou colocando tudo no freezer. E depois eu vou confeitando os primeiros bolos que eu fiz, né? Pra dar mais tempo de ficar, o tempo máximo que eu puder deixar ali no freezer pra, né, firmar eles. Agora, gente, tá tudo pronto, massa, recheio pronto, né? Deixei ontem, fui dormir tarde, era 1 hora da manhã, quase 1 hora. A gente deixou bem adiantado as massas, o Alexandre fez os recheios. E é isso, gente. Bora fazer esses bolos, tirar esse roupão, que tá muito frio, gente. Mas bora lá trabalhar. As massas estão prontas, né? Esses daqui, ó, esses 2 bolos aqui, ó, são de 15 fatias cada um, de 20. E aí tem um bolo de 40 fatias, que é essa massa aqui, ó, tá? E que eu vou começar, inclusive, por esse bolo aqui, tá? Por essa massa aqui do bolo de 40 fatias. Porque esse daqui que é o mais chatinho de montar, sabe? Que é retangular ele. Então, vou começar. Todos os bolos que eu tenho, gente, é de morango, tá? Todos eles. A Helena pediu uns moranguinhos aqui. E eu abri pra dar alguns moranguinhos pra ela. Esses bolos pequenos, eu coloco... Eu sempre compro uma bandeja, mas sempre sobra um pouquinho, sabe? E aí, o que sobra... eu deixo pra esse bolo aqui, que é de morango, né, de 40 fatias. E aí fica mais recheadinho, tá? Então aqui tem 4 bandejinhas. Todos os bolos desse final de semana foi de morango, gente. Os de ontem também, que eu montei, foram de morango. Então bora começar a montar esses bolos. 7h33. E eu já tenho esse bolo montado aqui de 15 fatias. E tô com outro bolo de 40 fatias montado já. Agora ainda faltam 2 bolos e eu acho que eu vou conseguir concluir as montagens até as 8 horas da manhã. Esse bolo, gente, foi o bolo maior que eu fiz de 40 fatias. O valor dele é R$ 280. E o recheio, chantilly com morango, chantilly com bombom e creme de leite condensado, tá? Esse bolo saiu de sexta pra domingo, tá, gente? Pra vocês terem a noção como foi o Dia dos Pais aqui. Mas eu tive encomendas durante a semana, sabe, gente? Então, como eu falei, assim, não deu pra me adiantar tanto querer pegar, fazer pronta entrega. E ali por sexta-feira eu já não anunciei mais. Eu anunciei até quinta-feira nos meus stories. Quem me acompanha lá no Instagram, sabe, me viu anunciando. E depois eu pausei, não anunciei mais e fui trabalhar nas encomendas que eu tinha, tá? Eu não fiz, gente, personalizado no Dia dos Pais. Primeiro que fica mais fácil pra mim, tá? Só pra quem pediu. Teve um bolo que foi personalizado do Dia dos Pais. Só quem pediu, Tati, né? Que foi apenas uma que pediu que eu fizesse daquela forma, sabe? Porque no Dia das Mães, gente, eu fiz todos os bolos personalizados com rosa e coraçõezinhos. Aí, gente, teve uma que não avisou que era um bolo pra homem, que era de aniversário. E eu fiz o bolo rosa, sabe? Aí ela, só que era uma parente minha, e ela disse pra mim que era tranquilo. Não tinha problema, que não precisava. Eu falei pra ela, se tu quiser, eu tiro a cobertura e refaço. Ela disse que não precisa. Mas ela tinha me falado, eu quero um bolo para o Dia das Mães. Ela não me falou, entende, que seria um bolo de aniversário. Aí eu pensei, quer saber? Eu do Dia dos Pais eu vou fazer bolo tudo normal, sabe? Sem personalizar, só se alguém me pedir. E foi assim que eu fiz, sabe? Fiz mais assim, neutro. Esse daí, gente, eu fiz só cobertura assim, glacê. Todos eles foram com cobertura de glacê. Ninguém me pediu bolo com chantilly nesse final de semana. E, gente, assim, olha, tava corrida amanhã. Eu acordei às 5, como eu falei pra vocês, sabe? E as horas foram passando. Eu ainda tinha que organizar toda a cozinha, né, gente? Porque por trás de um bolo, por trás de tudo isso que eu tô mostrando pra vocês aqui, tem toda a louça, bagunça, as formas, né? O chão que a gente tem que organizar. E como eu ia fazer um churrasco aqui em casa, eu tinha que finalizar esses bolos e ainda organizar tudo. E é claro, gente, a gente já foi levando organizado, sabe? Levando organizado.
mas tinha algumas coisas ainda que tinha que fazer, né? Tinha que passar um paninho no chão, né? Organizar mais as louças, né? E foi assim, gente, eu fui gravando o que eu consegui gravar no final de semana. Nesse dia aí específico eu tinha que entregar 4 bolos, tá? Até a de manhã. Aí era o bolo de 40 fatias, os outros de 15 e um de 20 fatias, né? Eram esses os bolos que eu tinha pra entregar no domingo. Dia seguinte por aqui, hoje é segunda-feira. Fiz os bolos de ontem, terminei, gente, era por volta das quase 10 horas, tá? O último bolo que me deu mais trabalho, sabe? Aquele bolo ali escrito Feliz Dia dos Pais, aquele bolo me deu mais trabalho porque por causa que quando eu fui colocar ele dentro do freezer, a bandejinha abriu e aí o confeito da volta acabou estragando. Aí lá fui eu ter que refazer o confeito, sabe? E foi o que me deu mais trabalho. Consegui concluir, eu pretendia ter concluído às 9, né? Mas consegui concluir, era 9h30, por aí, 9h35, por aí eu terminei todos os bolos. E aí fui preparar, a gente foi preparar aqui a cozinha, arrumar, organizar para poder, né, fazer um almoço, né, fazer um churrasco de Dia dos Pais. Gente, se fosse assim, ó, só a correria dos bolos, né, dava para pegar muito mais encomenda, dava para trabalhar com pronta entrega, como eu falei para vocês. Mas como, gente, tem as crianças que eles também querem, sabe, aproveitar, estar com o pai, estar com nós, sabe, querem um almoço. Então a gente acaba assim, ó, não querendo abraçar tantas encomendas no Dia dos Pais, né? No Dia das Mães, eu lembro que eu trabalhei com muito bolo, mas eu já vim bem adiantada lá no início da semana com muitas encomendas. Esse final de semana dos pais foi totalmente diferente, sabe? Foi mais encomendas assim, ó, de quinta e sexta e até sábado. Não, sábado não. De quinta e sexta entrou pro sábado e domingo, entende? Foi mais de última hora. E eu até pensei em trabalhar com pronta entrega, mas eu pensei, se eu fazer pronta entrega, eu não vou nem fazer almoço de Dia dos Pais. Eu não vou aproveitar, não vou fazer nada pra família, porque a gente acaba, né, gente, se envolvendo com a limpeza, com massa, limpeza, casa, mais idas no mercado, né? Tem coisas que às vezes tu pega num lugar e não, tu vai pegar num lugar, não tem, tu tem que ir pra outro lugar. Então, gente, não é só fazer bolo, né? Só montar bolo e entregar o bolo. Não, tem muita coisa por trás. E eu gosto, gente, de mostrar essa realidade para quem vem aqui, né, pelo meu canal, quer trabalhar com a confeitaria, entender que não é só, assim, momentos bons, momentos bonitos, né, como muita gente mostra. Não, gente, é mais batalha, mais luta, mais, assim, ó, a gente tem que se organizar muito pra gente conseguir entregar as encomendas, né. E eu queria ter gravado até mais pra vocês um pouco de como foi, mas não tinha como, gente. Tava bem, assim,
Na verdade, eu não consegui trabalhar muito no sábado, porque eu tive que ficar mais com a Helena pro Alexandre e fazer o mercado, né? Fazer as compras tanto das encomendas quanto para nós, né? Que a gente decidiu fazer um almoço e a gente fica pensando o que a gente vai comprar, né? Pega carne no lugar, pega no outro. E aí, como tem ela, eu acabei ficando mais com ela e consegui fazer apenas os 2 bolos, que a minha meta era para eu fazer os bolos tudo, deixar os bolos tudo montado para apenas confeitar no domingo, mas não foi possível, sabe, gente? Não foi possível. Mas deu tudo certo, gente. Mas assim, como eu falo pra vocês, a gente são escolhas, né? Se tu escolher assim, ó, faturar alto num dia dos pais, num dia das mães, numa data especial, não tem como tu aproveitar, que eu digo assim, ó, de estar com a família, de fazer um churrasco, de aproveitar aquela data. Não é possível, gente, tá? Se eu quisesse colocar a pronta entrega, era a madrugada toda fazendo massa, fazendo recheio, deixando tudo preparado para vender a pronta entrega. E tinha gente pedindo na pronta entrega, né? Tinha gente me perguntando, me mandando mensagem: Tati, tem alguma coisa pronta entrega? Eu sei que se eu fizesse mais uns 5 bolos, eu venderia. Mas, gente, eu escolhi de fato, assim, ó, aproveitar, sabe? Com os filhos, com a família. E foi, assim, uma bênção, sabe? Eu consegui entregar os bolos tudo bem feitinho, tudo no horário, né? Só elogios, pessoal, os clientes mandando elogio, né, pra mim. Então, isso pra mim é muito gratificante, sabe? Quando tu finaliza, tu consegue entregar tudo assim, ó, no horário, tudo perfeitinho, e tu vê assim, ó, o resultado disso, te dá uma gratidão muito grande, sabe, gente? Porque só a gente sabe o processo, o trabalho que a gente tem pra gente concluir um final de semana com 6 bolos de encomendas. Parece pouco? Parece para algumas pessoas, digamos assim, ó. Para alguém que tenha uma estrutura maior, é pouco, né, gente? Para quem trabalha com, digamos assim, ó, com um ponto comercial, isso não é nada, gente. Quem trabalha com ponto comercial vai vender de 20 para cima tortas, entende? Mas para nós que trabalhamos em casa, isso é bastante, sabe? Então, foi esse o meu final de semana, né? Foi corrido, mas foi muito gratificante. Mostrei o que eu consegui mostrar, né? Eu priorizei o trabalho em si pra gente adiantar, pra poder, de fato, também conseguir fazer o almoço, como eu falei pra vocês. Mas é isso, gente. Eu gosto de trazer vídeos reais, mostrar pra vocês a realidade, mostrar até eu assim, ó, gente, como eu estou, assim, ó. Tô aqui editando o vídeo pra vocês, é uma segunda-feira, e é assim que é a vida real, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixa um like, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo. Um beijão!